Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. E no nosso novo formato, hoje vamos comentar a rodada dos times paulistas da 11ª rodada do Brasileiro. Vamos lá, Altino? Está preparado? Vamos lá, estamos preparados. Então vamos começar falando pelo São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Eu acho que vale a pena comentar nesse jogo. Esse jogo já tinha acontecido há mais tempo, né? Foi um jogo que foi antecipado, né? Sim, mas tá como 11ª rodada, eu acho que vale a pena comentar. Ele é da 11ª rodada, mas foi jogado há mais tempo, né? Ainda numa fase que o São Paulo tinha engrenado estava engrenado aquelas 3, 4 vitórias que o Diniz deu aquele gás, né? As duas equipes estão na Libertadores, então eles anteciparam para poder ter uma folguinha quando a Libertadores retornasse, né? Uhum. E aí o São Paulo conseguiu ter uma sequência de jogos jogando em casa, inclusive, né? E resultados favoráveis, né? E aí ele deu uma subida no campeonato, ficou no pelotão da frente, né? E assim, fez a obrigação que tinha que ganhar o jogo em casa, né? O São Paulo, se ele pretende brigar lá na frente, ele tem os jogos em casa, principalmente contra um time que está mal, como o Atlético Paranaense, né? O São Paulo tinha que fazer os 3 pontos, né? Então não tem muito para se falar, não, porque esse jogo também já passou há muito tempo, né? Acho que tá. Então vamos para Corinthians e Bahia, 3-2. Corinthians e Bahia. Esse jogo é dessa rodada, mas também foi antecipado primeira da semana, que naquela polêmica da Globo, que perdeu o Libertadores, né? Mas então, ainda é mais recente, né? Foi na semana foi passada. agora dessa semana, da outra semana. Que a Globo antecipou para botar o Corinthians para concorrer com a Libertadores do SBT, enfim. Como a Globo tem uma certa flexibilidade, né? Pelo contrato, ela pode antecipar alguns jogos. Então, todos os jogos, toda quarta-feira vai ter jogo de Corinthians agora. O Corinthians não joga mais final de semana, ele só joga no meio de semana a partir de agora, né? Não estava sabendo dessa, não. Tanto que jogou essa semana também, né? Perdeu para o Sport. Eu até ia comentar isso quando a gente falou do Fluminense Sport, mas como a gente vai falar do time do Nordeste ainda, vou deixar para comentar por lá. Mas também já é uma rodada antecipada também. Então, assim, a Globo foi a estratégia da Globo para brigar com o SBT pela Libertadores, foi botar o Corinthians no meio de semana, né? Que é uma estratégia interessante até. Então, assim, esse Corinthians 3, Bahia 2 foi um jogo meio maluco, né? Porque o primeiro Corinthians fez 3 gols, né? Fugindo da regra. Né? E o Bahia conseguiu fazer 2 gols fora também. Foi um jogo com muitos gols, né? Os dois times em crise, os dois times pressionados, com zona de rebaixamento, né? E os dois times sem treinadores, né? Porque tinham, quer dizer, o Thiago Nunes já tinha saído e o Roger Machado também. Então, uma transição de treinadores ou chegando, ou então, no caso do Corinthians, tampão, né? Como é o Coelho, né? O Coelho, a princípio, é um interino que a gente não sabe se vai ficar, né? A pressão no Corinthians está muito grande. A gente não sabe até que ponto ele está preparado, apesar de ele ser um técnico da casa, conhecer o time, né? Ter um domínio da base do Corinthians, fazer um bom trabalho na base, mas pegar o Corinthians profissional num momento de crise, flertando com rebaixamento e tendo uma eleição à frente é complicado, né? E o clima entre os torcedores lá não está muito agradável, não. Assim, sobrou até o Cássio, que é prata da casa aí, que eu imaginava que era um intocável. Pois é. Então, assim, mas foi essa vitória especificamente, que foi da outra semana, do outro meio de semana, foi uma boa vitória. O Corinthians conseguiu esses 3 pontos, deu uma baixada de pressão, mas voltou tudo de novo já, né? Que depois a gente vai comentar mais à frente. E dando já uma comentada a partir do próximo jogo, já que esse jogo aí teve muitos gols, o jogo do Bragantino foi 4-2, Red Bull Bragantino, eu sempre faço essa confusão, contra 4-2 em cima do Ceará. Um jogo movimentado, né? Para quem gosta de gol. Um jogo movimentado e um jogo que surpreendeu, porque o Ceará vinha de 2 resultados bons, inclusive aquela vitória sobre o Flamengo, né? Você até comentou, o Ceará vai ganhar de 2-0, né? Todo jogo dele é 2-0, né? Não, pega lá meu áudio que o Ceará. Eu falei que o Ceará fazia 2 gols, não falei que o Ceará ganhava. Entendi. Então ele fez os 2 gols. Eu acho que eu chutei 3-2 Bragantino, eu acho. Vou lá procurar. Mas o fato é que fez os 2 gols realmente, mas a defesa fracassou, né? E o Bragantino fez uma boa vitória, né? O Bragantino claramente é uma equipe que vai brigar para não cair, né? Isso está bem claro. Ele não tem muita aspiração nesse campeonato. Então esse tipo de jogo é um jogo fundamental, porque o Ceará não é dos 12 grandes. Então é o tipo de jogo que o Bragantino, quando joga em casa, tem que ganhar, né? Verdade. E tentar arrancar um pontinho dos grandes.
Então ele fez o dever de casa, né? Fez gols logo no início do jogo, meio que liquidou o jogo, né? E, enfim, vai seguir nessa batida aí para fugir do rebaixamento. Apesar das contratações e daquilo que você falou, da expectativa do grande ano do Bragantino, concretamente isso não se confirmou na prática, né? Mas eu vou fazer uma aposta aqui, hein? Eu tenho a impressão que esse ataque do Bragantino ano que vem não está nesse time, não. Porque o tal do Claudinho tem uma presença muito boa. Aquele Arthur é um salseiro que só. É um salseiro que só nas partidas que eu vi ele jogando. E tem mais um menino agora que é o Alejandro, que jogava no. O Alejandro, que era do Atlético. Mineiro. Eu fico até triste porque tinha vaga no meu time. Mas assim, provavelmente não ficam mesmo, você tem razão. Mas assim, é bom lembrar que o Bragantino Red Bull ele faz parte de um conglomerado, né, do Red Bull. Né? Então eles investem, a estratégia deles é essa mesmo, é investir em jovens valores. Eles compraram esses jogadores jovens que têm potencial de revenda. Então vamos ficar ali no Bragantino. Pode ser que eles venham até para o mercado brasileiro, mas eu acho que o foco deles é levar para a Europa, ou até para outro grupo, para outro clube do grupo, né? Eu fico pensando também que tem muito jogador de 16 a 21 anos que é dispensado e que é bom de bola. Até falo um que foi dispensado do meu clube agora, aquele Matheus Alessandro. Eu não duvido nada, em menos de um mês ele está no Bragantino fazendo teste, e aí eles estão peneirando quem o pessoal não está sendo aproveitado, né? Isso é muito mais comum do que parece. O Pedro, que está no Flamengo, foi dispensado da base do Flamengo, né? Foi para o Fluminense e tal, agora retorna. Enfim, isso faz parte, né? Isso. Então vamos para Grêmio 1, Palmeiras 1? O que você tem a comentar aí? Vamos comentar o Palmeiras, né? O Palmeiras, mais um jogo que o Palmeiras joga mal, né? Aquele jogo sem graça, né? Impressionante, mesmo tendo talento, mesmo tendo jogadores com qualidade. O Luxemburgo realmente implementou um Palmeiras muito burocrático, né? Muito burocrático. E conseguiu fazer um gol no momento, no segundo tempo, decisivo, né? Quando tudo indicava que o Palmeiras ia ganhar o jogo, né? Sim. E aí aconteceu quase que o script que vem acontecendo com o Palmeiras, né? O Luxemburgo foi substituindo o time, botando jogadores para segurar o resultado, trocando atacantes por volantes, entendeu? E aí chamou o time do Grêmio, quer dizer, tomou calor, né? E não soube segurar a vantagem, o placar, e tomou o gol nos descontos, né? Quer dizer, foi um resultado. Já tinha acontecido isso com outra equipe também, que o Palmeiras também teve. Me ajuda a lembrar aí, quando foi o último bom momento do Palmeiras, tirando quando eles foram campeões? Depois que eles foram campeões. Mesmo quando eles foram campeões, você lembra que o Corinthians empatou nos descontos com aquele pênalti. Eles também estavam na frente e não seguraram o resultado, né? O Jô foi malandro, conseguiu achar aquele pênalti e levou a decisão por pênalti. Estou falando do Brasileirão. Não teve nenhuma partida boa. Eu não lembro a última fase que o Palmeiras teve 5 partidas boas, jogando bem. Não teve nenhuma partida boa. Não estou nem falando de ganhar jogo, não. Estou falando de apresentar um bom futebol. Jogar bem. Não teve. Isso tá aquilo que eu te falei. Aquilo está gerando uma crise interna. Isso joga a lenha na fogueira, porque o torcedor do Palmeiras é exigente historicamente. É um torcedor que gosta do bom futebol. Ele está acostumado à academia, o jogo para frente, ofensivo, vistoso. Então, esse padrão do Luxemburgo burocrático no Palmeiras, isso contraria não só a história do Palmeiras, como até a história do Luxemburgo dentro do Palmeiras. Todas as vezes que o Luxemburgo foi no Palmeiras, foi muito bem. O Palmeiras jogava o melhor futebol do Brasil. Foi assim na época da Parmalat, quando ele quebrou o título lá, né, nos inícios dos anos 90, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, assim, o time do Palmeiras sempre foi, historicamente, e na mão do Luxemburgo, um time que todos gostavam de ver jogar. E o torcedor do Palmeiras tinha essa expectativa. Então, eu acho que isso frustra, isso aumenta a pressão, isso aumenta a insatisfação. E eu não sei como é que ele vai lidar com isso, porque ele vai para a coletiva e ele diz que o time está ganhando, está invicto, está bem, lidera a Libertadores, está bem no Brasileiro. Realmente, de fato. Né? Só que eu acho que as pessoas já começam a projetar se isso vai ser sustentável, né? Quando as competições se afunilarem. A Copa do Brasil vai começar, então vai ter mais competição. O Palmeiras vai aguentar? Essa é a dúvida. Essa é a esperteza do Fluminense. Na verdade, os times cariocas, não sei se você está percebendo,
eles estão se eliminando nos campeonatos para não ter que jogar aí nessa época de pandemia. Os times cariocas, pelo menos da Copa do Brasil, já foi metade já. Os times cariocas estão se retirando porque não querem ficar participando de competições. Mas daqui a pouco retorna a Sul-Americana, não se esqueça disso. Só começou a Libertadores, mas volta a Sul-Americana. Meu caro, não se esqueça que o Fluminense foi eliminado na primeira fase. Não, mas eu acho que o Vasco tá. O Vasco acho que ainda tá. Mas é que a gente já conhece essa história já. Vamos lá. Botafogo e Santos. Eu acho que eu vou ser meio filho da mãe agora, porque o torcedor do Santos que está entrando nesse áudio só para ver o comentário em cima do Santos, como a gente já comentou no outro áudio sobre os cariocas, torcedor do Santos, se quiser ver Santos e Botafogo, já está comentado aqui no outro áudio, porque não dá para comentar de novo o que a gente acabou de comentar, né? O jogo foi ruim, né? Tem algum comentário sobre o Santos? Teve aquele episódio do Marinho, né? No final do jogo lá, né? Aquela reação dele lá, choroso, né? Enfim, ele está fazendo um bom campeonato, né? É o grande líder desse time do Santos, né? É o diferencial. O Cuca, eu acho que começa a mostrar um pouco aquele padrão dele, né? De um time mais solto, de um time mais ofensivo, né? Eu acho que o Santos pode fazer um campeonato honesto. Não vai ser naquele nível como foi o São Paulo ano passado, mas pode fazer um campeonato honesto. Eu tenho a impressão que para o time se destacar no brasileiro, ele tem que ter pelo menos 3 peças fundamentais. Por exemplo, o Botafogo tem o Gatito na zaga e só ele, assim, que me chama a atenção. O Vasco tem o Cano, o Santos tem o atacante e só o atacante. Eu não estou vendo outros jogadores que já tiveram boas temporadas. O Sanches, né, por exemplo? O Sanches, por exemplo. Eu ouso dizer que eu não lembro dele ter feito gol ainda, esse campeonato. Tá mal. Então é difícil uma Andorinha fazer verão, né? Principalmente um cara que é atacante, que joga lá na frente, se a bola não chegar, não tem muito o que ser feito. Sim. Mas acho que é isso, acho que a gente está encerrando aqui os times paulistas. Tem mais algum comentário final aí para falar sobre essa rodada? Eu acho que o comentário final, assim, em termos de futebol, de qualidade de jogo, né? Eu acho que a gente pode já dizer que esse talvez seja um dos piores anos dos últimos, né, das equipes paulistas, né? Porque assim, o Corinthians não joga um bom futebol e a torcida está insatisfeita. O Palmeiras não joga um bom futebol, a torcida está insatisfeita. O São Paulo, a torcida não está satisfeita, também deixa a desejar com o Diniz, mesmo tendo um pouquinho mais de toque de bola. O Santos, em relação ao passado, houve uma queda também, faz um futebol um pouco melhor, né, mais equilibrado, mas também não vai chegar muito longe. Então, assim, eu acho que o São Paulo como um centro e como um eixo de importância no cenário brasileiro, eu não me recordo um ano em que você tinha as 4 equipes paulistas jogando mal, né? É uma coisa para se pensar, né? Posso abrir um parêntese nesse teu pensamento? Se a gente considerar o jogo do São Paulo, os 4 grandes, não. Os 5 times de São Paulo, se a gente botar no papel, em 5 jogos eles somaram 11 pontos. Não considerando o jogo do São Paulo e nem do Corinthians, que já foram anteriormente, sim, nos 3 jogos eles somaram 5 pontos. Então, essa crítica que você está fazendo aos times paulistas serve até mais para os cariocas, excedendo o Flamengo. Porque como o Flamengo não jogou na rodada, os cariocas foram só Fluminense, Botafogo e Vasco, mostrando que se botar como se fosse comparando forças, os times do Rio, exceto o Flamengo e São Paulo, ninguém está muito bem, né? Mas eu estou falando não de resultado, eu estou falando de performance, né? De jogo, de um jogo atrativo para o torcedor, né? Às vezes as coisas não combinam, né? O Diniz, o resultado não combina com um tipo de jogo dele, né? O resultado é um e a torcida até gosta do tipo de jogo dele, né? Será que gosta? Eu fiquei um pouco tenso. Eu conheço muita gente que gosta. Eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. Eu acho que isso daí, Altino, é tipo o filho. É o filho dos outros. O filho dos outros é sempre inteligente, é sempre bom, mas quando é o nosso filho, a gente olha diferente. É o gramado do vizinho, é isso. Quando é com a gente acha que não é tão bom. Mas quando é com o vizinho, é sempre maravilhoso, é sempre bom, sempre do melhor.
É uma boa teoria, sem dúvida. Vou encerrar então aqui esse segundo tempo e vamos fazer Show aquele de bola. esquema. Grande abraço, continua acompanhando a gente aí.